compartilhar a tela. Gostou da música de hoje, Caio? Ah, música boa, como sempre, né? Legião Urbana não tem como ser ruim. Então tá bom. Vamos lá, gente. Eu quero iniciar a aula de hoje, né? Contando uma historinha aí para vocês. A historinha é o seguinte: a Mônica e seus amigos, eles foram morar todos no mesmo bairro. A distância da casa da Mônica para a casa do Horácio, do Cebolinha, da Magali, do Cascão e do Bidu é de 4 quarteirões, conforme ilustra a figura 1. A figura 1 é essa imagem aí que tem logo abaixo do texto, que tem a Mônica, né? Você tem aí um quadrado, 4 por 4, tá? E aí tá ilustrando. Daqui a pouco eu explico para vocês como funciona isso do quarteirão, tá? A Mônica, ela costumava visitar os seus amigos durante os dias da semana em uma ordem pré-estabelecida. Então, por exemplo, na segunda ela visitava o Horácio, na terça ela visitava o Cebolinha, na quarta-feira ela visitava a Magali, na quinta o Cascão e na sexta o Bidu. Para tornar mais emocionante os encontros, a turma combinou que a sorte escolhesse o amigo a ser visitado pela Mônica. Para isso, a cada cruzamento, ela jogava uma moeda. Se caísse cara, ela andaria para o norte, tá? Então, se cair cara, a Mônica anda para o norte, tá? E se caísse coroa, ela andaria para leste. Ela andaria nesse sentido, para leste, tá? Cada jogada representaria um quarteirão de percurso. Mônica teria que jogar a moeda 4 vezes para poder chegar à casa de um dos seus amigos. Então, vou dar um exemplo, né? Vamos supor, ela vai visitar a Magali. Ela tira, por exemplo, cara, aí ela anda aqui, para aqui. Depois ela tira cara de novo, aí ela anda... Oh, desculpa, gente. Não, cara ela sobe, né? Vamos mudar. Ela tira coroa, aí ela vai para o leste. Então, ela anda aqui. Aí ela dá uma paradinha. Aí ela tira de novo coroa. Aí ela anda de novo para o leste. Aí ela para aqui. Aí ela joga moeda. Neste momento, sai cara. Aí ela vai para norte, para aqui. E aí depois ela tira de novo a moeda, cai norte de novo, ó. Aí a pessoa que nesse dia é visitada é a Magali. Outro exemplo, né? Vou pegar outro exemplo, vou trocar a cor aqui da minha caneta. Vamos supor o Cascão. Então, a primeira jogada que ela tira, sai cara. Então, ela anda para o norte, ela sobe aqui, tá vendo? Aí, depois ela joga de novo, sai coroa. Ela anda para leste. Para aqui, ó. Toda vez que tem o cruzamento com o quarteirão, ela para. Aí sai de novo coroa. Ela anda para leste. Aí sai de novo coroa. Ela anda para leste. Aí o amigo que é visitado é o Cascão. Até aqui, alguma dúvida da historinha? Não. Não? Então tá bom. Primeira pergunta da aula de hoje, né? Vamos lá. Qual é a diferença entre a forma antiga, que a Mônica estava visitando os seus amigos, e a forma nova? Qual é a diferença? Alô, alô, qual é a diferença? Não sei. Ótimo, Caio. Beatriz, quer falar alguma coisa? Eu também. Não entendi, ficou muito baixinho o seu microfone aí. Também não, Pro. Então, tá bom, vamos lá. Então, vou comentar qual é a diferença e aí a gente vai entrar no assunto de probabilidade. Quando, lá no início do texto, ela já tinha um dia pré-estabelecido, o acaso não fazia parte, a possibilidade não fazia parte. Todos os dias ela já tinha uma programação feita. Por exemplo, na segunda-feira ela visitava o Horácio, na terça-feira o Cebolinha, na quarta-feira a Magali e assim sucessivamente. Então, na primeira forma, não tinha acaso, não tinham possibilidades. Você já tinha uma ordem pré-estabelecida.
Quando ela troca o jeito de visitar os amigos, quando ela passa a jogar essa moeda e deixar a sorte, o acaso decidir, de certa forma aí a gente pode estudar as possibilidades. Então, o estudo da probabilidade nada mais é do que conhecer todas essas possibilidades, tá? Que a gente chama aí de nosso espaço amostral. E, por exemplo, eu pergunto: qual é a probabilidade dela visitar, por exemplo, o Horácio? Qual é a probabilidade dela visitar o Cebolinha? Então, na segunda forma, ela deixa o acaso, né? Todas as possibilidades escolherem aí o destino dela, tá? Tudo bem na diferença? Sim. Tudo, Pro. Tá bom. Aí, a segunda pergunta fala assim, ó. Quando eu jogo uma moeda, quais são os possíveis resultados ao lançar uma moeda? Quando eu jogo uma moeda, quais são os possíveis resultados? Hello, hello. 16? Você já está fazendo a conta final, né? Primeiro, Caio, tá certinho, né? Mas eu estou falando só de uma moeda. Quando eu jogo uma moeda, quais são as duas possibilidades? Cara ou coroa? Cara ou coroa. Muito bem, Beatriz. E muito bem, Caio. Cara ou coroa, né? Então, quando eu jogo a moeda, eu tenho apenas duas possibilidades, né? Foi o que eu disse para vocês. Quando a gente estuda a probabilidade, a gente precisa descobrir todas as possibilidades, né? Então, quando eu lanço apenas uma única moeda, as possibilidades são cara ou coroa. Muito bem. Pensando ainda em uma moeda só, qual é a chance de sair cara e qual é a chance de sair coroa? Pensando em uma moeda só. 50% de chance para cada. Muito bem, Beatriz, muito bem. 50% de chance para cada, né? Esse 50% eu tenho três maneiras diferentes de representá-lo. Pode ser por porcentagem, que está correto, tá? Algumas questões, tanto do Enem quanto do vestibular, aparecem em porcentagem, tá? Pode ser na forma de fração, tá? Então, 50% é um meio, tá? Então, é uma outra maneira aí que podem aparecer no vestibular também e no Enem, tá? E uma outra maneira é o número decimal, que é o 0,5, tá? Então, lá na hora do Enem, na hora do vestibular, você vai ter sempre as probabilidades em três possibilidades. Quais são elas? Porcentagem, fração ou número decimal, tá? Pergunta 4. Vocês acreditam que todos os amigos têm a mesma chance de ser visitado? Não. Muito bem. Beatriz, quer falar? Eu ia falar talvez não. Talvez, não é bom. Isso, realmente, eles não têm, né, a mesma chance de ser visitado, tá? Então, a resposta é não, tá? E aí, justamente isso que a gente estuda na probabilidade. A gente estuda todas essas possibilidades e a probabilidade de cada um ser visitado. Então, por exemplo, eu vou focar aqui, ainda não vou mostrar a minha árvore de possibilidades, eu vou focar aqui o amiguinho Horácio. Ele tá aqui, ó, ele tá aqui em cima, o Horácio, onde eu fiz uma flechinha. A única possibilidade da Mônica visitá-lo é a moeda sair assim, ó. A que vai para o norte é cara. Então, sair cara, aí ela para aqui. Sair cara de novo, ela para aqui. Sai cara de novo, ela para aqui. Sai cara de novo e ela vem visitar o Horácio. Então, por exemplo, o Horácio, né? Só tem uma possibilidade dele ser visitado. Quando sai cara, cara, cara e cara. Outro que só tem uma possibilidade também, que eu vou destacar na cor azulzinha, tá? É o Bidu. O Bidu, ele também só tem uma possibilidade. Por exemplo, se sair coroa, aí ela vai sortear de novo, coroa, aí ela vai sortear de novo, coroa, aí ela vai sortear de novo, e aí coroa. Essa é a única possibilidade aí do Bidu ser visitado, tá?
A pergunta que eu faço agora, o Caio até já deu ela, né? Mas quantas possibilidades aqui eu tenho no total? Vamos ver quem lembra aí quantas possibilidades eu tenho no total. Cadê o Caio? Aí, 16, porque você faz 4 vezes 4. Na verdade, nem é 4 vezes 4, né? Olha só, Caio, como que funciona para chegar no 16. Quando eu lanço a primeira vez a moeda, eu tenho duas possibilidades, de sair cara ou sair coroa. Quando eu lanço pela segunda vez a minha moeda, eu tenho novamente duas possibilidades, de sair cara ou de sair coroa. Quando eu lanço a terceira vez a moeda, de novo, pode sair cara ou pode sair coroa. E quando eu lanço pela quarta e última vez, pode sair cara ou coroa. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 chega nas 16 possibilidades que o Caio comentou aí no início, certo? Certo, pessoal? Assim, gente, o que que eu quero reforçar? Probabilidade, tá? É uma matéria importantíssima, tem caído no Enem, todo ano cai no Enem, tá? Só que a probabilidade sozinha não existe. Você tem que ter o conhecimento de análise combinatória. Então, de certa forma, quando a gente escolhe estudar probabilidade, a gente tem que voltar um pouquinho essa parte de análise combinatória. Para isso, o que que eu fiz nesse exemplo aqui, tá? Eu fiz uma coisa que o Caio vai lembrar, a Beatriz e a Fernanda que estão na aula não, porque eu não sei se vocês vieram do sistema positivo, né? Mas a apostila da positivo, ela iniciava o conteúdo de análise combinatória. Peraí que eu estou tentando apagar as perguntas aqui. Chamando, né, trazendo para vocês como exemplo, uma árvore de possibilidades. Você lembra, Caio, da árvore de possibilidades da apostila? Bem vagarosamente, mas lembro. Você lembra que era um lanche que eles iam montando? Ah, sim, sim. Lembrou? Ah, então. E é a mesma coisa que eu trouxe para vocês aqui feita. Olha só que interessante, ó. Árvore de possibilidades, né? O ponto de partida é a Mônica. Quando ela faz o primeiro sorteio lá, que é o que ela vai começar a andar, né? Ela pode tirar cara, que está sendo representada pela letra C, ou ela pode tirar coroa, que está sendo representada pela letra X, tá? Então, aqui no primeiro momento, eu tenho duas possibilidades. Vamos supor que ela tirou cara. Quando ela vai fazer o segundo sorteio, novamente ela tem duas possibilidades, ou sair cara ou sair coroa, né? A mesma coisa embaixo, poderia ter saído primeiro coroa, e aí quando ela vai fazer o segundo, você pode ter cara ou coroa. E assim sucessivamente, você vai abrindo todos os leques de possibilidades. Aí, aonde que está aquele 16 que o Caio falou logo no início? Aqui, ó. São essas 16 possibilidades que eu estou destacando aqui para vocês. Então, pode sair cara, 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 cara. Pode sair cara, cara, cara e só na última uma coroa. Pode sair cara, cara, coroa e depois voltar a sair cara. E assim sucessivamente. Então, eu coloquei aqui, ó, todas as possibilidades, aquelas 16, né, que a análise combinatória nos fornece, sem precisar ficar anotando uma a uma, porque senão a gente pode se perder. E aí, para facilitar um pouquinho mais, eu fiz uma coluninha aqui, ó, amigo visitado. Então, dependendo da sequência, qual o amigo que foi visitado? Justamente para responder aquela minha pergunta final, né? Será que todos têm a mesma probabilidade de ser visitado? Porque o assunto é probabilidade. Até agora eu não fiz essa pergunta, né? Vamos lá. Olhem o Horácio, por exemplo, tá? Vou pôr um Hzinho aqui, o Horácio. No total, né, eu tenho 16 possibilidades. No estudo da probabilidade, a fração embaixo é o número total de possibilidades, eu tenho 16, tá? Dessas 16 possibilidades, quantas me levam ao Horácio? Alô, alô? Quantas me levam ao Horácio? Uma só?
Uma só, muito bem, Caio, muito bem, certinho. Então, a probabilidade do Horácio ser visitado é uma do total de 16, tá? Como eu disse aí no início, a probabilidade pode aparecer na forma de fração, tá? Na forma de decimal, então você dividiria aí 1 por 16, tá? Chegaria nesse número aqui, ó, 0,0625. Pus todas as casas decimais, tá? É claro que no dia a dia, quando eu falo para vocês, pode ser 2 casas decimais, né? Mas a professora anotou todas aqui. E aí geraria uma possibilidade do Horácio ser visitado de 6,25%. Então, o Horácio aí, né, tem 6,25% de chance de ser visitado, tá? Dúvidas do Horácio? Alô, alô? Dúvidas? Não. Não? Tá ótimo. Agora eu vou pegar outro amigo da Mônica, tá? O H do Horácio apaguei. Eu vou pegar o Cebolinha. Novamente, a gente está falando da probabilidade. Embaixo é total de possibilidades, que são 16, tá? E o Cebolinha pode ser visitado em quais situações? Quantas situações aí o Cebolinha tem a chance de ser visitado? Quatro. Muito bem, Caio. 4, muito bem, certinho, tá? 4, 16 avos. Isso daí é pensando em fração. Se você dividir 4 por 16, tá? Essa exata dá 0,25, que equivale a 25%. Então, o Cebolinha, tá? Ele tem aí a probabilidade de ser visitado de 25%, tá? Tudo bem no Cebolinha? Alô, alô, tudo bem no Cebolinha? Uhum. Tá bom. Agora eu vou perguntar da Magali. Magali, tá? Probabilidade, embaixo novamente o 16, tá? Magali, quantas vezes a Magali pode ser visitada aí? Alô, alô, alô. Pro? Oi, quantas? Ah, tá. Não, é que travou. Ah, desculpa. Quantas vezes a Magali pode ser visitada? Quantas vezes aparece a Magali ali? Quatro. Tá ruim mesmo, Beatriz, seu áudio. São 6, Cinco. tá, gente? 6. Olha lá, ó, vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magali tem 6 possibilidades, tá? Lembrando que embaixo da minha fração sempre é o número total, que é o meu espaço amostral, e em cima é quantas vezes realmente aquilo acontece, que é a Magali ser visitada, tá? Dividindo 6 por 16, vai dar 0,375. Multiplicando isso por 100, chega no 37,5, tá? A Magali, gente, até o momento, é a que tem mais chance de ser visitada. 37,5%, tá? Vou apagar aqui a Magali. E só para a gente concluir aí, tá? O Cascão. Cascão. Ele tem também 16 possibilidades. Vou pegar uma canetinha verde aqui, ó. O Cascão aparece 1, 2, 3, 4, tá? Então, o Cascão e o Cebolinha são exatamente iguais. 4 de 16, que em número decimal dá 0,25 e em porcentagem dá 25%, tá? E ficou faltando o Bidu. O Bidu é igual o Horácio, gente. Ele só tem uma possibilidade de 16. Ó, ele só aparece aqui embaixo, ó, o Bidu, tá?
Dividindo isso dá 0,0625, que multiplica por 100, 6,25, tá? Então, o amigo que tem mais chance de ser visitado é a Magali, tá? O Cebolinha e o Cascão estão empatados, e o Horácio e o Bidu também estão empatados. Dúvidas até aqui? Dúvidas? Não. Alô, alô? Não? Então tá. Vou parar de compartilhar essa tela e vou para um outro arquivo, que tá aqui separadinho, que tá até aquele que eu mandei no grupo. Depois a gente volta para falar um pouquinho de algumas questões do Enem. Bem, eu mandei esse arquivo para vocês, tá? Esse arquivo aqui está justamente formalizando isso que eu acabei de falar com vocês nessa historinha. O que é probabilidade? É o número de resultados favoráveis dividido pelo número total de resultados possíveis, tá? O que a gente sabe? Que às vezes, né, nós precisamos da análise combinatória para conseguir encontrar esse valor aqui de baixo, tá? Então, é por isso que probabilidade é um conteúdo aí muito cobrado no Enem, né? E você muitas vezes precisa da análise combinatória, que foi até o que o Caio respondeu antes, né? Que é o total possível. Então, eu não preciso fazer todos os possíveis resultados. Eu posso buscar análise combinatória para me auxiliar, tá? Aí, existe uma regra, que é a regra da adição, ou da união também, você encontra nos livros, que é quando você está perguntando a ocorrência do evento A ou do evento B, tá? Essa formulazinha que a gente trabalhou quando a gente fez discussões em sala, né? Ela está na apostila do ano passado, e eu vou fazer um exemplo aqui hoje para que vocês tenham uma ideia. Às vezes, A ou B não tem um momento que acontece os dois juntos. Vou dar um exemplo. Se eu perguntasse na sala de vocês quem torce para o Corinthians ou para o São Paulo, né? Então você não teria nenhum aluno que torce para o Corinthians e para o São Paulo ao mesmo tempo, né? Pressupõe que quem torce para um único time, né? Então você estaria utilizando aí essa fórmula aqui de baixo, tá? Mas na verdade não tem diferença. O que muda é que a intersecção aqui no de baixo ela seria zero, tá? Aí eu vou para os exemplos. A gente vai discutir aqui na aula de hoje, e depois, quando for dessa fórmula, eu volto aí para a gente falar mais um pouquinho, tá? Então, ele fala lá, ó, um número é escolhido ao acaso, como eu disse lá na história da Magali, o acaso escolhe esse número. Eles podem estar dentro de uma urna, pode ser um dado, pode ser aquelas que sorteia a Mega Sena, né? Então, eu deixo o acaso escolher. E aí ele fala assim, ó, um número é escolhido ao acaso no conjunto M, 1, 2, 3, 4, até o número 20. Então, são só números inteiros, de 1 até 20. Verificar a probabilidade de, na letra A, ser um número ímpar, tá? Então, vamos lá, junto comigo aí. Quantos números no total eu tenho dentro desse meu conjunto? 20. 20, muito bem. Desses 20, quantos são ímpares? Metade. Muito bem, metade. Pode simplificar o zero aqui e dizer que é 1/2, né? Como eu disse, a probabilidade sempre aparece em 3 formas diferentes. Na forma de fração, na forma de número decimal, se eu dividir 1 por 2 dá meio, e meio vezes 100 dá 50%. Então, a probabilidade de eu pegar um número ímpar é de 50%, tá? Vamos à letra B. De ser um número primo. Primeira coisa, né? No total são quantos mesmos? 20. 20. Vou procurar aí quantos são primos, tá? Tô até trocando a cor da caneta. 1 é primo? Deixa eu anotar aqui. 1 é primo? Não sei, Pro, o que é um número primo. Não, não é primo, Caio. Lembra?
O número primo, a definição correta, são aqueles que têm 4 divisores inteiros. Então, o 1, por exemplo, eu só divido por 1 e por menos 1. Então, o 1 não é primo, tá? O 2, ele é primo porque ele tem 4 divisores inteiros. Quem são eles? Menos 1, menos 2, 1 positivo e 2 positivo, tá? Então, ele tem 4 divisores inteiros. Vamos ver aqui, então, vou anotar o 2, o 3. Por exemplo, o 4 já não é primo, porque o 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4, positivos. Por menos 1, por menos 2 e por menos 4. Então, o 4, por exemplo, tem 6 divisores inteiros. Então, o 4 não é, tá? O próximo que seria o 5, tá? Depois o 6 não é, o 6 tem um monte. Depois nós teríamos o 7, tá? O 7 também é primo. O 9 não é, tá? O 10 não é. O 11 seria primo, tá? O 12 não. O 13 seria primo. O 14 não. O 15 não. O 16 não. O 17 seria primo. E o último primo seria o 19. Então, nós teríamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no total, tá? 8 de 20. Se isso fosse alternativa, e essas alternativas, elas estivessem em forma de fração, eu teria que simplificar, tá? O 8 e o 20 são divisíveis por 2, tá? Ficaria 4 décimos. 4 décimos ainda daria para dividir por 2, tá? Que ficaria 2 quintos, tá? 2 quintos seria a fração equivalente a 8 vinteavos. Dividindo 2 por 5 daria 0,4, ou seja, 40%. Então, a probabilidade de eu pegar um número primo seria de 40%. Tudo bem nessa questão? Uhum. Ok. Vamos à letra C. Ser múltiplo de 3. Ser múltiplo de 3. Novamente, eu tenho 20 aqui embaixo, porque no total são 20. Alguém lembra quem são os múltiplos de 3? O que significa isso? Lembra, Caio? Lembra, Beatriz? Quem mais está? A Fernanda, né? Alguém lembra, mãe? O que são múltiplos? São os que dá para dividir por 3? Isso, muito bem, os que dá para dividir por 3. Na prática, a gente pode dizer assim, são os números que são da resposta, da tabuada do 3, tá? Então, quem seriam eles? Olha, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e o 18, vou colocar aqui embaixo. Então, seriam todos esses números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os que, ao dividir por 3, tem aí como resposta exata, né? A divisão exata. São as tabuadas. Não pararemos no 30, tá? Tem o 33, o 36, o 39 e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou aqui, ó, vou marcar 6 de um total de 20. Se isso daqui fosse uma questão de alternativa, tá? E ela tivesse na forma de fração, essa fração apareceria aí simplificada, tá? Vou dividir em cima e embaixo por 2, daria 3 décimos, e 3 décimos é 0,3, que equivale a 30%. Então, a probabilidade da gente tirar um número múltiplo de 3 é de 30%, ok? Vou descer mais um pouquinho aqui, e aí vem a pergunta D de dado. Ser múltiplo de 3 e ser par. Ser múltiplo de 3 e ser par, tá? O E aqui é uma letra que indica uma conjunção aditiva. Eu tenho que somar essas duas informações, tá? Então, olha a língua portuguesa aí, cadê a Maura? Ó, eu tenho que ter um número que, ao mesmo tempo, ele é múltiplo de 3 e ele é par, tá?
Eu tenho 20 no total. Quantos estão nessa condição? São múltiplos de 3 e são pares. Alô, alô? Múltiplos de 3 e pares. Isso. Os de 3 eu sei que é 6 ali. Isso, muito bem. Agora, esses daqui, quem além de ser múltiplo de 3, também é um número par? Quem que seria? Ah, dos números ali? Isso. O 6. Uhum. 3, 6, 3, 12, 18? O 3 não É, entra. 6, 18. Desculpa. Era É. 6 que eu falei 3. Então tá bom, não tem problema. Isso mesmo, ó. Então, 6, 12, 18. Muito bem, Caio, muito bem, Beatriz. Então, eu que tenho agora, olha só, eu tenho 3 do total de 20, tá? Essa conjunção aqui aditiva diz que eu tenho que considerar essas duas condições, tá? 3 vinteavos, essa não dá para simplificar, tá? Não tem como simplificar, é só dividir aí. Aí, 3 dividido por 20 vai dar 0,15, que em porcentagem equivale a 15%. Então, o E tem que estar nas duas condições. Agora, gente, vai entrar aquela do ou que eu falei para vocês. Olha só, ele quer que o número seja múltiplo de 3 ou ímpar, tá? Essa daqui é que os alunos sempre têm mais dificuldade aí lá na hora da prova. Então, como é que funciona? É a regra da adição, a regra da união. Eu quero uma coisa ou outra, tá? A fórmula funciona a seguinte: probabilidade de acontecer A mais probabilidade de acontecer B menos a probabilidade de acontecer A e B ao mesmo tempo, tá? O que cada coisinha vai estar representando aqui? O A está representando ser múltiplo de 3, tá? O B está representando a condição ímpar. E automaticamente, essa daqui, ó, tem que acontecer os dois ao mesmo tempo. São os números que são múltiplos de 3 e que são ímpar ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Pensando no meu conjunto total, tá? Meus 20 números, lá do início. Quantos são múltiplos de 3 mesmo? Pensando lá no início. Alô, pessoal. Quantos são múltiplos de 3? Alô, galera. Alô, galera. 6. 6. Muito bem, Caio. Certinho. Agora eu quero saber quantos são ímpares. Pensando lá no início, nos 20 números. Desses 20 números, quantos são ímpares? 10, que é metade. Muito bem, a metade, certinho. Menos quantos que são múltiplos de 3 e ímpar ao mesmo tempo. No total, eu tenho quantos números que satisfazem as duas condições, que é ímpar e múltiplo de 3 ao mesmo tempo? 3 números. 3 números, muito bem. Só para a gente reforçar quem são, é o 3, o 9 e o 15, ó, destaquei eles aqui, tá? Aí eu venho aqui, então, 3 de um total de 20. Faço a continha, tá, gente? Ó, frações que possuem o mesmo denominador, é só somar o numerador. Então, vai ficar 6 mais 10 dá 16, e 16 menos 3 dá 13, de um total de 20, tá? 13 por 20 não dá, né, para simplificar, não dá para chegar numa fração equivalente, então é só dividir. Divide 13 por 20. Dá 0,65, vou colocar aqui embaixo. Opa. Probabilidade de A união com B. Então, ao dividir dá 0,65, que em porcentagem é 65%, tá? Tudo bem até aqui? Pro, Diga, Caio. na D ali, volta ali na D. Você Já vou... poderia fazer, ao invés disso, tipo assim, múltiplos de 3 e par.
Poderia pegar só os múltiplos de 3, que é 6 dividido por 20, colocar o mais e colocar o número de par, que era 10 dividido por 20, Igual a que a aí gente... dava o resultado? Não, não dava, Caio. Ó, só para que fique bem claro, para que depois, né, você vai estudar, né? Olha só, esse E é diferente do O, tá? Esse daqui, ó, é conjunção aditiva. Então, ele tem que ter isso e isso ao mesmo tempo. Então, nós tínhamos que eram 6 múltiplos de 3. E quantos eram par ao mesmo tempo? Era o 6, o 12 e o 18, tá? Então, quando tem o E, não tem que somar nada, tem que olhar o que satisfaz as duas condições. Só trabalha desse modo que você falou quando aparece a palavrinha ou. Aí é essa daqui, que é a regra da adição, e aí tem que fazer por essa regrinha que você disse. Certo? Certo. Tá bom. Vou descer o meu arquivo aqui, tá? E aqui tá falando um pouquinho de probabilidade condicional, tá? O que que muda da probabilidade que a gente está estudando até agora para a probabilidade condicional? O que muda é o número de baixo do meu denominador, que é o meu denominador. Porque na condicional, você não vai considerar os 20 números ou o outro exemplo lá, que eram as 16 possibilidades. Você vai considerar a probabilidade de acontecer uma coisa, sendo que outra já aconteceu. Então, é por isso que aparece essa palavrinha condicional. Então, eu tenho que considerar uma coisa, sendo que a outra já aconteceu. Eu vou ler, trouxe um exemplo, é um textinho um pouquinho maior aí, mas é uma questão fácil de se resolver, tá? Ele fala assim, ó, frequentemente assumimos com alguma justificativa que a paternidade leva à responsabilidade. Então, o que é isso? Muitas vezes a gente fala, depois que a pessoa se torna pai ou mãe, né, ela acaba tendo responsabilidade. Pessoas que passam anos atuando de maneira descuidadas e irracional de alguma forma, parecem se tornar pessoas diferentes uma vez que elas se tornam pais, mudando muito dos seus antigos padrões habituais. Essa questão, gente, é uma questão já de vestibular. Pode observar que é diferente. Ela traz esse distrator para, né, conversar com a pessoa que está fazendo a questão. Agora nós vamos para os números, ó. Suponha que uma estação de rádio tenha amostrado 100 pessoas. Então, o que significa isso? Essa estação de rádio aí, ela realizou uma pesquisa com 100 pessoas. Aí ele fala, 20 das quais tinham crianças. Então, nós tínhamos o total de 100 pessoas, 20 das quais tinham crianças. Eles observaram que 30 dessas pessoas usavam cinto de segurança e que 15 daquelas pessoas tinham criança. Os resultados são mostrados na tabela abaixo. Então, olha só, ó, usam cinto de segurança. Eu tenho no total aqui, ó, 30 pessoas que usam cinto de segurança, tá? 15 têm filhos e 15 não têm filhos. E aí, eu vou até trocar a cor da minha caneta, ele fala lá, se você tem 30 que usa cinto de segurança, você tem 70 que não usam, tá? E aí, fazendo as continhas, como a gente sabia que 20 tinham crianças, e você tem 15 que estão usando o cinto de segurança, que tem criança, então a diferença aqui de um para o outro é de 20, né? Automaticamente 65 não tem criança e não usam cinto de segurança, tá? Dúvidas até aqui da pergunta? Alguma dúvida? Não. Então tá. Agora ele fala o seguinte, ó, a partir dessas informações, calcule a probabilidade de uma pessoa usar o cinto de segurança, dado que tem criança. Então, aqui, gente, deixa claro a probabilidade condicional, dado que tem criança. Então, ele não vai considerar lá na minha fração o total de pessoas que foram pesquisadas, que foram as 100 pessoas. São apenas as pessoas que têm crianças, tá?
Do total ali, quanto que tem criança? Quem poderia me dizer? Hello, hello. Quantas pessoas que tem criança dessa 100 aí? Fala aí, Bia. Fala, Caio, pode falar. 20. Muito bem, 20, muito certinho, tá? Então, diferente do exemplo anterior, na probabilidade condicional, aqui embaixo, que é o denominador da minha fração, precisa tomar cuidado, tá? Agora nós vamos olhar apenas essas pessoas que têm criança. Qual é a probabilidade dela usar o cinto de segurança, tá? Dessas 20 que tem criança, quantas usam o cinto de segurança? 15. 15, muito bem. Essa fração aqui dá para simplificar por 5, tá? Todo número terminado em 5 ou em 0 são dividíveis por 5, né? 15 dividido por 5 dá 3, e 20 dividido por 5 dá 4, então dá 3 quartos, dividindo dá 0,75 e em porcentagem 75%, tá? Agora nós vamos para a próxima pergunta. A probabilidade de uma pessoa ter criança, dado que usa o cinto de segurança. Olha só, dado que usa o cinto de segurança. Das 30 pessoas, quantas disseram que usam o cinto de segurança? 5. Não, tem que considerar todo mundo, Caio, que usam o cinto de segurança. Ah, todo mundo? Todo mundo que usa o cinto de segurança. Ah, tá, 30. Muito bem, olha lá o 30 aqui, certinho. Então, embaixo é 30, porque dado que usa o cinto de segurança. Agora eu venho a pergunta: dessas que usam o cinto de segurança, qual que é a probabilidade dela ter criança? 15. 15, muito bem, certinho. Essa fração aqui daria para simplificar por 15, tá? Essa é super fácil, né? Vai dar 1 meio 0,5, 50%. Então, das que usam o cinto de segurança, 50% aí tem crianças, ok? Eu sei que o nosso tempo está estourando, tá? Essa parte aqui, ó, o revisando, depois vocês podem tentar fazer e eu faço um videozinho com a correção, tá? E eu só quero terminar rapidinho com a regra do produto. Eu sei que eu estou estourando, mas prometo ser bem rápida, tá? No produto, na regra do produto, a partir da definição de probabilidade condicional, podemos encontrar a regra do produto para dois exemplos. Pode ser regra do produto ou pode ser regra da intersecção também. Vocês podem encontrar em livros dessas duas formas. Então, para quais situações a gente utiliza isso? Quando a gente tem, por exemplo, vai dentro de uma urna, vai sortear duas peças, dentro de uma caixa, vai sortear duas peças. Então, quando há essa interação que você extrai não apenas uma coisa, você extrai duas, tá? E aí eu vou ser bem rapidinha, porque aqui eu fiz dois exemplos. Um, que a gente trabalha com a condição sem reposição, e o outro que a gente trabalha com a condição com reposição. E aí muda o modo de fazer, tá? Para a gente encerrar aqui, ele fala aqui no exercício 1, retiram-se sem reposição duas peças. Então, ele vai tirar duas peças de um lote de 10, sendo 4 boas, tá? Então, eu tenho 10 peças e eu sei que 4 são peças que estão em boas condições. Automaticamente, ele não escreveu aqui, mas eu tenho 6, né, que estão em condições ruins, tá? Então, eu tenho 4 boas e 6 ruins. Não sei porque tá saindo 100, mas são 6 ruins. Aí, nós vamos lá. Qual a probabilidade de ambas serem defeituosas? Então, eu vou tirar duas peças e sem reposição, tá? Quando eu vou tirar a primeira peça desse lote, quantas peças eu tenho lá no total me esperando para tirar a primeira? 10. 10. Ah, eu quero saber a probabilidade dela ser defeituosa.
Dessas 10, quantas são defeituosas? 6. 6. Muito bem. Tirei uma que é defeituosa. Então, agora eu não tenho mais 6, eu tenho 5, que são ruins, né? Que tem defeitos. Quando eu vou tirar a segunda, eu ainda tenho 10 peças lá no meu lote? Não. Tenho quantas? 9. 9, muito bem. E dessas 9, quantas apresentam defeito? 5. 5, muito bem. Regra do produto já diz multiplicação. De cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 6 vezes 5 daria 30, tá? 10 vezes 9 dá 90. Aqui daria para simplificar o zero, ficaria 3 nonos. Ainda daria para simplificar por 3, tá? Daria 1 terço. 1 dividido por 3 é 0,33333. Então, aproximadamente 33% é a chance de eu tirar 2 peças defeituosas, tá? E para a gente encerrar a aula de hoje, tem o exercício 2, que diz assim, ó. Uma urna contém 10 bolas idênticas, sendo... Vou pegar minha caneta marca-texto aqui, clarinha, no amarelo. Então, eu tenho 10 bolas, 5 são pretas, 3 são vermelhas e 2 são brancas, tá? Extraindo-se 2 bolas ao acaso, porém com reposição, qual a probabilidade da primeira bola selecionada ser preta e da segunda vermelha, tá? Então vamos lá. Dentro da minha caixa, quando eu vou tirar a minha primeira bola, quantas bolas eu tenho no total dentro da minha caixa? 10. Isso. A primeira eu quero que seja preta. Dessas 10, quantas são pretas? 5. Sim, muito bem. Como eu disse que ela é diferente do exemplo anterior, ela é com reposição. Então, essa bola preta que saiu na minha mão, ela volta para a caixa. Quando ela volta para a caixa, que eu vou tirar a segunda bola, quantas bolas tem lá dentro? 10. 10, muito bem. E a pergunta é, dessas 10, quantas são na cor vermelha? 3. 3. Muito bem. Regra do produto. 5 vezes 3 dá 15, tá? E 10 vezes 10 dá 100. Aqui dá para simplificar por 5, certo? 15 dividido por 5 dá 3. E 10 dividido por 5 dá 20. 3 dividido por 15 é 0,15, 15%, tá? Então, a diferença de um para o outro é que no de cima era sem reposição. E aí foi alterado aqui, ó, no segundo momento. E no de baixo, quando a gente retorna a bola, a gente permanece com a parte embaixo exatamente igual. Tudo bem até aqui, gente? Uhum. Então, tá bom. Eu vou parar de compartilhar a tela com vocês. Pronto. Vou parar a minha gravação.